5 pecados que não são pecados na Bíblia, parte 2. E que muitas pessoas, por elas não estarem bem informadas, elas acabam acreditando ser pecado. Às vezes, alguém te orientou de uma forma errada. E eu quero mostrar para você, dentro da palavra de Deus, como sempre nós fazemos aqui. Uma única coisa, eu peço que você veja esse vídeo até o final, porque ele vai acrescentar, ele vai desenvolver a sua vida espiritual e você vai ver a diferença que vai fazer naquilo que você faz, tá? Você que serve a Deus e também para ajudar outras pessoas. Preparado? Papel e caneta na mão, você pode anotar para você não esquecer ou apenas assista o vídeo novamente, caso você não pegou algum ponto aqui, tá? Primeiro, fazer teatro, atuar ou dançar em público. Fazer teatro, atuar ou dançar em público. As pessoas dizem assim, por que muitas pessoas pensam que isso é pecado? Porque no entendimento delas, essas pessoas que atuam, que fazem teatro, coisas do tipo, elas estão fingindo ser outra pessoa. Ela ali é um personagem, né? Elas estão apenas se passando por outra pessoa e por isso é pecado. Ora, na verdade, se você ler a palavra de Deus, você vai ver e entender que os profetas, eles ensinavam mensagens que Deus mandava transmitir. Se você meditar a respeito, por exemplo, do profeta Ezequiel, no capítulo 24, versículo 24, está escrito assim: assim será Ezequiel para vós outros um sinal, conforme tudo o que fez, fareis. E quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Jesus, quando você lê sobre ele, você vai ver que Jesus usava parábolas para dar exemplo, histórias dramatizadas, para ensinar verdades espirituais, para que ficasse fácil para eles entenderem, facilitar o entendimento das pessoas. Quando você dá exemplos, né, práticos, atuais, você facilita o entendimento de outras pessoas que têm, às vezes, certa dificuldade para captar a ideia, né? Você vê, por exemplo, no livro de Lucas, capítulo 15, a parábola da ovelha perdida, da dracma, do filho pródigo. Você encontra lá exemplos que Jesus usou, parábolas que Jesus usou para ajudar o entendimento daquelas pessoas. Davi, por exemplo, ele dançou diante de Deus. A palavra diz em 2 Samuel 6,14, que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Então não há problema dançar, não há problema atuar, não há problema, como nós falamos já aqui no primeiro, você fazer teatro, você atuar numa peça teatral. Não existe nenhum erro, nenhum pecado com respeito a isso, tá bom? Segundo, anota aí, mulher trabalhar fora. É um outro ponto importante para tirar a sua dúvida. Porque alguns dizem que o lugar da mulher é apenas em casa. Tem que ficar em casa, né? Existem até homens, famílias tradicionais que a mulher não trabalha. É uma opção, mas não que seja pecado. Se você meditar, por exemplo, no livro de Provérbios 31, o capítulo todo, praticamente, ele fala da mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela é descrita como empreendedora, lá no capítulo 31 de Provérbios. Ela é descrita como administradora. É assim, a mulher virtuosa. No livro de Provérbios 31:16 diz: examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Se referindo à mulher virtuosa, ela é admirada, quer dizer, é aquela pessoa que tem virtudes, especialmente espirituais. Então, aqui no versículo mostra que a mulher virtuosa, ela administrava, ela vendia e ela era elogiada por isso.
elogiada por isso. Você vê que, por exemplo, no mesmo capítulo 31, lá no versículo 18, diz assim: vê que é boa a sua mercadoria, a sua lâmpada não se apaga de noite. Conclusão: o trabalho não define o pecado. O caráter sim, mas o trabalho não. E é bom você saber disso. Aliás, escreva aqui nos comentários desse vídeo uma palavra-chave. Eu queria que você determinasse hoje, agora, aqui, que o seu dia vai ser uma bênção, que a sua semana vai ser uma bênção e que aquilo que você pediu a Deus vai chegar. Escreve aí: a minha bênção vai chegar. Escreve aqui nos comentários: vai chegar hoje, vamos determinar que chegue hoje, vamos determinar que chegue amanhã, vamos determinar que chegue essa semana, vai chegar. E você vai ver a glória de Deus na sua vida. Palavra-chave, escreva aí: a minha bênção vai chegar, tá bom? O 3, rir ou fazer piadas. Eu queria esclarecer isso, porque muitos pensam que o cristão sério, o cristão espiritual, para ser espiritual, ele precisa ser triste. Ele tem que ser sério. Muitos pensam que o cristão sério precisa ser sempre um cristão triste. Ele não pode sorrir, ele não pode contar piadas, ele não pode brincar. Mas a Bíblia mostra o contrário. Se você ler, por exemplo, em Provérbios 15, 13, diz assim: o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Quer dizer, se o Espírito de Deus é alegria, eu sei que cada um tem uma personalidade, tá? Não é porque você tem um Espírito de Deus, você tem que ficar rindo, não é isso. Cada um tem uns que riem mais, tem outros que riem menos, tem outros que são mais abertos, tem outros que são mais fechados, eu sei de tudo isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você pensar que cristão sério precisa ser um cristão triste, isso está errado. Porque o coração alegre, como nós lemos, ele aformoseia o rosto. O próprio Deus ri. Sério, Bispo Márcio? O próprio Deus ri. Eu vou provar para você em Salmos, capítulo 2, versículo 4, diz assim: ri-se aquele que habita nos céus. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Depois você lê o contexto todo dos Salmos. Mas até o Senhor ri, né? Você vê que rir não é pecado. O que é pecado é zombaria. O que é pecado é fazer bullying com os outros. Isso é pecado. Piada que fere outras pessoas, piada que humilha outras pessoas, piada que tem palavrões. Isso é pecado. Mas você rir, você ser uma pessoa alegre, feliz, e você contar uma piada saudável de vez em quando, não há nenhum problema e muito menos não há nenhum pecado nisso, tá? Por isso que é importante, sabe, esses detalhes, talvez para você seja simples, seja até uma coisa boba, mas para as pessoas que temem a Deus e não querem errar, é uma coisa séria, é importante para elas, muito importante. Por isso é importante você também manter-se conectado com as coisas de Deus. Quando você clicou nesse vídeo, foi Deus que tocou em você. Deus tocou em você para você aprender o que você está aprendendo. Essa é a importância de você se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu. É só você clicar aqui embaixo e se inscrever, é grátis, tá? Você não paga nada. Do outro lado vai aparecer um sininho, notificações. É bom você ativar ele para você sempre ser lembrado de novos vídeos que nós estaremos postando aqui, tá bom? E vai abençoar você, como está abençoando. 4, anote aí: ficar triste ou ter ansiedade. Tem gente que fala: poxa, a pessoa que tem Jesus, que tem o Espírito Santo, ela pode ficar triste ou às vezes ficar ansiosa. Eu acho que a palavra não é pode, eu acho que acontece, né? Acontece. Então, tristeza e ansiedade não são pecados. Não são pecados. Até Jesus, se você ler na Bíblia,
Você vai ver que até Jesus, ele sentiu tristeza no Getsemane. Aliás, ele sentiu mais que tristeza. Ele sentiu angústia e pediu ajuda em oração. Uma pessoa angustiada é mais do que uma pessoa triste. Uma pessoa angustiada é como se ela tivesse uma dor dentro dela, no peito dela, porque a angústia faz doer o nosso peito. E Jesus pediu ajuda em oração. Posso ler para você, Lucas 22, 44, diz assim: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Quer dizer, ele estava em agonia, ele estava em dor, ele estava num momento muito difícil, de tristeza. Então isso acontece. Acontece às vezes de nós ficarmos ansiosos porque a gente quer uma resposta rápida, a gente quer que algo aconteça rapidamente, e acontece sim de ficarmos ansiosos. Também não é pecado. Aí então você faz uma oração, lança aquela ansiedade para Deus e você fica tranquilo. Deus tira aquela ansiedade de você e mantém você em paz, não é verdade? Então, o pecado não está em sentir tristeza ou ansiedade às vezes que acontece, mas em viver sem fé. Viver sem fé, aí sim é pecado, a palavra fala sobre isso. Tudo que, onde não há fé, há pecado. E o último, que eu quero que você anote, não se esqueça, para fechar o nosso vídeo, e também uma outra coisa que eu não posso deixar de falar aqui. Sempre pense nos outros. Procure, eu queria que você compartilhasse esse vídeo, o link desse vídeo, pelo menos com 12 pessoas ou mais. Vamos fazer uma corrente, como os discípulos de Jesus eram 12. Vamos abençoar outras pessoas. Compartilhe o link desse vídeo para que outras pessoas aprendam o que você está aprendendo, tá bom? O último, domingo ser o novo sábado. Isso aqui é muito polêmico. Domingo ser o novo sábado. Algumas pessoas, elas leem lá na palavra, porque o mandamento sobre o sábado, ele fala de descanso e comunhão com Deus. Não é isso? Ele não fala sobre um novo dia sagrado. Eu não estou aqui criticando pessoas que guardam sábado, não. Eu estou apenas mostrando que as pessoas, por exemplo, que exercem uma profissão no sábado, elas não estão pecando. Um médico, por exemplo, ele tem uma emergência no sábado, ele precisa operar um paciente urgente, que o paciente corre risco de vida. Qual o pecado nisso? Só porque é sábado, entende? Então é importante isso, domingo ser o novo sábado. Na verdade, Deus, ele estabeleceu o descanso no sétimo dia. O sétimo dia depende de quando começa. Se começar na segunda, o sétimo dia é no sábado. Se o sétimo dia começar no sábado, vai ser na sexta, não é verdade? Se o sétimo dia começar na terça, vai ser na outra segunda, ou na outra segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, vai ser na outra terça. Se o sétimo dia começar na quarta, vai ser quando? Vai ser na outra quarta. Então é o sétimo dia. O sétimo dia, ele pode ser qualquer dia. Normalmente, o sagrado dia da semana é o domingo, onde as pessoas buscam a Deus. Foi no domingo que Jesus ressuscitou. Foi no domingo que Maria foi lá visitar Jesus no túmulo. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 3 diz assim: porque nós, os que cremos, é que entramos no descanso. Então, cada um faz o que crê. Se você crê que sábado é o dia de descansar, descanse. Se você crê que o domingo é o dia de descanso, buscar a Deus, descanse. Se você crê que é a segunda, que é a terça, que é a quarta, é questão de fé. Mas é muito importante você saber que não é pecado, e eu digo isso para você não carregar nenhum fardo desnecessário sobre você e sobre a sua consciência, tá bom? Você gostou desse vídeo? Dê aqui o joinha, o like, gostei, dê o seu like para que outras pessoas sejam alcançadas
e sejam tão abençoadas como você acabou de ser.